É importante notar que a nossa opinião sobre o problema é muito diferente da opinião da esmagadora maioria da esquerda, que atribui o problema exclusivamente ao governo Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma de que o Bolsonaro é o principal responsável do problema, né? Uma vez que ele está no governo federal, por um lado, e, por outro lado, ele desprezou o perigo da pandemia e negligenciou tomar as medidas necessárias. Qualquer governo minimamente sério teria constituído aí um verdadeiro plano de guerra. Inclusive, muita gente fala, demagogicamente, que isso aqui é uma guerra. Só que é uma guerra no sentido de fazer demagogia, de chamar o povo a se unificar de trás dos governantes, mas não tem medida de guerra nenhuma. Tá? O Bolsonaro, nesse sentido, ele é culpado, muito culpado, o principal culpado. Mas é um erro muito grave da esquerda de deixar de criticar os outros responsáveis, que são os governadores estaduais. Né? E aqui nós temos que falar muito claro, não dá para você excluir nem mesmo os governadores dos partidos de esquerda, do PT, do PCdoB. Não dá para excluir nenhum governador. Quando a pandemia começou, né, nós falamos que era necessário todo um plano para enfrentar a questão da pandemia e que o enfrentamento não poderia estar baseado apenas numa única medida, que é o isolamento social. Que o isolamento social é uma medida mais política do que efetiva para o combate à pandemia e que seriam necessárias várias medidas para controlar a situação. Né? Hoje, né, passado um ano de pandemia, quer dizer, no começo da pandemia, alguns governos poderiam se justificar dizendo que não tinham unidades hospitalares suficientes porque não tiveram tempo de se preparar, o que não é bem aceitável como explicação. Né? Quando as coisas começam a se desenvolver com essa rapidez, você procura atuar também com rapidez, né? numa escala de tempo emergencial. Afinal de contas, também você estabelecer um leito hospitalar com aparelho de respiração não é um bicho de 7 cabeças. Os aparelhos de respiração existem, são produzidos industrialmente. Né? O leito hospitalar também é uma coisa simples de se fazer. Seria necessária uma vontade política de socorrer a população, de evitar o caos, e uma organização política para fazer acontecer. Não há nada de extraordinário nisso.